Portanto, antes de mais, desejo-vos uma boa noite a todos nestas próximas 2 horas. Como eu vos disse, isto hoje pretende ser algo mais interativo, portanto, exatamente para haver aqui alguma transformação, como vos disse há bocado, portanto, para pegarem nos conhecimentos que nós vamos aprendendo aqui e realmente os possam experimentar. Portanto, em vez de ser uma formação, será mais um treino com algumas ferramentas que eu costumo utilizar nas certificações de coaching ou nas certificações de programação neurolinguística ou até noutros contextos, ok? Portanto, e começo já com uma pergunta, não é? Uma pergunta que eu inclusivamente vos fiz num mail que vos enviei há coisa de 2 dias, não é? Se fosse possível mudar alguma coisa nas vossas vidas, ok? Portanto, e quando eu digo mudar, não é? Tem a ver com, muitas vezes, com a nossa capacidade mental. Portanto, vamos pensar naquilo que nós realmente podemos controlar. Porque há coisas, não é? Se me pedirem e dizer, opá, Miguel, eu gostava muito de conhecer esse Euromilhões, vou-vos dar uma novidade. Eu não tenho esse dom ainda. Qualquer dia, se calhar, porque não? Mas ainda não tenho esse dom. E mesmo assim há pessoas que dizem assim, e às vezes vocês veem nos telejornais, veem não é, quando há um grande prémio, pessoas a dizerem assim, e o que é que vai fazer com se lhe sair o Euromilhões? Eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. Mas jogou? Não, eu não jogo nisso. Também não há milagres, não é? Portanto, é preciso fazer alguma coisa, é preciso entrar em ação para que mesmo isso, com uma probabilidade a tender para 0, aconteça. E às vezes as pessoas nem isso fazem. E isso tem exatamente a ver com muitas das coisas que nós temos e gostaríamos de fazer na vida e às vezes, por algum motivo, não entramos em ação. Portanto, a pergunta que eu vos tenho para vocês é, se fosse possível transformar algo aqui que tenha a ver com os nossos comportamentos, as nossas atitudes, se fosse possível transformar algo, o que é que vocês gostariam de transformar que no curto prazo, portanto no próximo mês, poderia fazer um grande impacto na vossa vida? Então, para começar, eu queria que vocês listassem aí nos vossos apontamentos três coisas que vocês eventualmente dissessem assim, eu gostaria de mudar isto. Pode ser, olha, a minha atitude, por exemplo, a gerir o tempo. Pode ser a forma como às vezes procrastinamos uma outra situação. Pode ser às vezes como eu encaro algum processo e sinto falta de motivação. Pensem em 3 coisas que para vocês faria sentido mudar no curto prazo e que essa mudança vos traria ganhos significativos nos próximos tempos. Portanto, identifiquem 3 situações, ok? Que vocês gostariam de mudar. Então, vou-vos dar 1 minuto para todos poderem identificar 3 coisas que vocês gostariam de mudar na vossa vida, nos vossos comportamentos, nas vossas atitudes, na vossa maneira de pensar, na vossa maneira de agir, nos vossos relacionamentos, no vosso trabalho. Às vezes dá-nos vontade de despedir o chefe, mas isso também não posso fazer ainda, ok? Portanto, mas pensem em 3 coisas que para vocês era importante mudar e que teriam um grande impacto nas vossas vidas. Ok? 1 minuto para pensarem nisto. Uma coisa importante, só partilhem se estiverem à vontade para o fazer, ok? Portanto, eu nunca obrigo ninguém, mesmo nas minhas formações e tudo, nunca obrigo ninguém a partilhar coisas que não queira. Portanto, se algum de vocês disser, eu posso partilhar, não há problema, partilho. Se não quiserem partilhar, não se sintam obrigados a fazê-lo, ok? Pronto. Organização de tempo, agir, muito bem, com mais coração, não ser agitada, muito bem. Não procrastinar, sim. Todos nós procrastinamos um bocadinho numa outra coisa que não gostamos. Ok, então vamos recomeçar. Portanto, então, estes 2 dias, hoje e amanhã, estas 2 sessões que nós temos aqui para trabalhar coaching essencial, e que este coaching essencial são pequenas ferramentas ou pequenas atitudes ou comportamentos que nós vamos poder fazer nos próximos tempos e que nos vão ajudar, dessa forma, a mudar algo nas nossas vidas, ok? E, portanto, vocês identificaram 3 coisas que gostariam de poder mudar nas vossas vidas e dessa forma que isso possa ter algum impacto. Então, vamos começar rapidamente aqui pelo básico. Alguns de vocês estiveram na Masterclass, já ouviram eu falar disso, mas como há aqui gente que não esteve na Masterclass, eu vou só relembrar aqui um outro conceito muito rapidamente, para depois podermos perceber como é que tudo isto se desenrola e como é que nós podemos fazer aqui um encadeamento que nos vai levar exatamente à ação, para podermos fazer algo
que muda a nossa vida. Então, um processo de coaching é qualquer coisa exatamente como isto, não é? Nós estamos aqui num ponto A, estamos no dia de hoje e queremos chegar a um determinado ponto B, a um determinado estado, ok? Desejável. Então, este é o ponto atual que nós temos hoje. E normalmente, não é? Nós queremos ir daqui para aqui. Até parece fácil dizer queremos ir daqui para aqui. Mas o que acontece é que no dia a dia vão aparecendo várias situações que nos impossibilitam muitas vezes de nós irmos dali para aqui. Pode ser mesmo, por exemplo, eu começo a entrar em ação e de repente paro porque deixei de ter tempo, aconteceu qualquer coisa na minha vida e deixei de ter tempo. Ou então eu começo a fazer qualquer coisa e de repente eu paro porque isto está-me a dar muito trabalho e não é bem aquilo que eu queria, não é? Ou então eu começo a fazer alguma coisa e depois deixo de fazer porque não acredito que eu possa chegar lá. Às vezes há pessoas que dizem assim, e esta até é uma crença muito forte, dizem assim, eu acho que não mereço o resultado que eu pretendo atingir. E vejam, quando uma pessoa diz eu não mereço o resultado que pretendo atingir, é algo mesmo muito pessoal. Provavelmente o que vai acontecer é que essa pessoa, com essa crença muito forte, não vai mesmo atingir o seu resultado. Ou então, por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, o dinheiro traz infelicidade. Vejam esta crença, não é? De repente alguém que até quer, por exemplo, ficar financeiramente independente e na sua mente começa a trabalhar nisso e tem uma crença que lhes diz assim, o dinheiro traz infelicidade. De repente, começa a juntar dinheiro, aquela crença que está lá enraizada vai-lhe entrar em sabotagem e o que é que vai acontecer? Provavelmente vai voltar à situação anterior. Portanto, então o que é que acontece? Na vida, não é? Nós começamos a fazer alguma coisa e de repente deparamos com obstáculos. E esses obstáculos que de nós nos vão aparecendo impossibilitam. Muitas das vezes são obstáculos que nós próprios podemos controlar. Quando são coisas nossas, não é? Ou seja, quando são coisas dos outros, provavelmente nós temos que pedir ajuda às outras pessoas. Mas quando somos nós, quando sou eu que acredito numa crença que, por exemplo, eu não sou capaz, ou que eu não vou conseguir, ou que isto dá muito trabalho, eu vou-vos dar uma novidade. Isso só depende de ti, certo? Portanto, porque é algo que... Deixem-me só ajudar aqui. Estão aqui 3 pessoas para entrar. Portanto, é algo que nós podemos, de certa maneira, controlar e, dessa forma, poder prosseguir. Então, o que é que acontece? Nós, quando estamos a fazer este caminho, vamos deparando com algumas situações. Muitas das vezes com alguma arte e engenho e com um bocadinho de sorte à mistura, e não podemos dizer que a sorte dá muito trabalho, ok? Não é só sorte, a sorte dá muito trabalho. Com algum engenho, nós vamos contornando por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, e lá conseguimos chegar lá. Mas estão a ver, todo este percurso, nós vamos ter que gastar mais energia. Nós vamos ter que fazer mais, nós vamos ter que, se calhar, demorar mais tempo para chegar lá, porque uma coisa é ir daqui para aqui, uma linha reta. Outra coisa é ter que andar aos zigue-zagues, sempre focado naquilo que eu quero chegar, não é? E às vezes navegar contra vento. Já agora, sabem que os portugueses inventaram uma vela triangular. Sabem para que é que serve a vela triangular? E como é que os portugueses conseguiram, há 500 anos atrás, conquistar meio mundo? Sem barco, sem motores, com aquelas casquinhas de nós de madeira pequeninas, ok? Sem micro-ondas para aquecer comida, sem frigoríficos para conservar comida. Imaginem aquela gente a viver dias, semanas, meses naquela casquinha de nós, no meio de ondas, ok? Imaginem o que é que seria a vida daqueles marinheiros. E como é que eles conseguiram sair daqui de Portugal e conquistar o mundo? Então, eles inventaram uma vela triangular. E o que é que fazia esta vela triangular? Faz com que se possa, de certa maneira, navegar contra o vento, que é uma técnica que nós descobrimos que se chama navegar à polina, portanto ao zigue-zague. E muitas vezes na vida é isso que nós temos que fazer, não é? Fazer alguns zigue-zagues sem perder o foco naquilo que é chegar lá. Portanto, nós vamos andando aqui ao zigue-zague com as nossas velas triangulares para chegar lá. Mas às vezes, não é?
mesmo com muito esforço, há pessoas que estão mesmo a chegar lá e acabam por desistir. Então, na vida, é isto que nos vai acontecendo. Okay? E agora vamos pensar naqueles obstáculos mentais, não é? Naquelas coisas que normalmente dependem só de nós para nós chegarmos lá. Okay? E aí é que está o segredo. É eu focar-me naquilo que depende de mim. Porque se eu me focar naquilo que depende só de mim e dessa forma conseguir ultrapassar aquilo que depende só de mim, eu consigo chegar lá. Agora, se eu estou a depender dos outros, eu vou-te dar uma novidade. Dependes da vontade dos outros. E às vezes é mesmo isso. Aliás, na PNL, há uma das leis da PNL, quando nós definimos objetivos, e isto é trabalhado na certificação, quando nós definimos objetivos, há uma lei, que é a lei que o objetivo deve depender unicamente de ti. Porque se depende dos outros, não é um objetivo. Portanto, se tu tens algo que depende das outras pessoas, das duas umas, ou vais empurrar as outras pessoas, ou então vais andar à vontade das outras pessoas. Portanto, deixa de ser um objetivo e passa a ser um desejo. Ok? Então, vamos pensar nisto. Portanto, nós queremos ir daqui para aqui, não é? E vocês já identificaram aí no papel 3 situações que vocês gostariam de ir daqui para aqui, ok? E então, vamos trabalhar ao longo destas 2 horas, essas 3 situações onde vocês querem ir daqui para aqui. E vamos-lhe definir, dar clareza para que realmente as coisas aconteçam da forma que vocês querem que aconteçam. Isto é extremamente importante. Um coach não impõe um caminho. Ajuda os seus clientes a encontrarem o seu caminho, ok? Eu, quando estou a fazer coach com alguém, por exemplo, até posso dizer, opá, tu para isto, para dali, para aqui, tens que fazer isto, isto e isto. Mas isto é o meu plano, isto é a minha cabeça, isto é a minha vontade. E como nós somos todos diferentes, eu tenho que pensar como é que essa pessoa pode. Então tenho que fazer perguntas poderosas para ajudá-lo a desenvolver e a chegar lá. Portanto, ajudar a desenvolver um plano de ações que o façam chegar lá. Então, o que acontece na realidade é isto que está aqui. E depois ainda temos outras coisas interessantes a acontecer por aqui, não é? Que tem, por exemplo, a ver com os nossos valores. Então, imaginem o seguinte. Nós, neste momento, estamos aqui, ok? E queremos chegar ali. E, quando queremos chegar ali, o que é que acontece? Nós, não é, vamos fazer um percurso. E então, quando nós queremos chegar daqui para aqui, nós, neste percurso que vamos fazer, por exemplo, temos o percurso A. Okay? Já vou pôr aqui um percurso todo torto, porque na realidade é mesmo isto que acontece, não é uma linha reta, certo? Portanto, percurso 1, ok? Portanto, percurso 1. Mas também podemos ter, por exemplo, outro percurso. Percurso 2, ok? Podemos ter aqui outro percurso, fazer assim, assim, às vezes temos que dar um passo atrás, outro para a frente e tal, chegar aqui percurso 3. Diga uma coisa, qual é que é o melhor percurso? É o que o cliente, neste caso o coach, decidir. Para ele é o melhor curso, o melhor percurso. Agora, vamos pensar, e pensem comigo, e vamos pensar no seguinte. Imaginem que este cliente, esta situação aqui, é alguém que quer, por exemplo, ficar financeiramente independente. Portanto, é alguém que quer, de certa forma, seja o que for para essa pessoa, ficar financeiramente independente. E, portanto, quer, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, não interessa, ficar financeiramente independente. Então, vamos pensar o seguinte. Caminho 1 pode ser, por exemplo, arranjar um segundo emprego, vamos supor. Caminho 2, olha, vou de caminho 3, caminho 2, não, caminho 3, deixem-me pensar no caminho 3 primeiro. Pode ser, por exemplo, olha, jogar no Euro Milhões, e espero que saia, não é? Pronto, é um caminho para chegar lá, certo? Pode ser que tenha sorte, pode ser que não tenha, certo? Pronto. Mas eu, para ficar financeiramente independente, também pode haver outro caminho, assaltar um banco. Certo? Portanto, eu posso assaltar um banco, caminho 2. Ok? Diga uma coisa, porquê é que a maior parte das pessoas não pensa em assaltar um banco? Não vamos falar de jogo barato, não vamos falar aqui em políticas, não é? Não vale a pena. Mas vamos pensar, não é? Uma coisa que é contra os nossos princípios. Que é contra os nossos valores, certo, Maria Leonor? Então, o que é que acontece? Quando nós estamos a fazer este caminho para chegar do estado atual para o nosso estado desejado, nós temos que viver os nossos valores. Ou
seja, os nossos princípios, ok? Portanto, então o que é que acontece? É importante que quando eu estou a fazer o meu caminho, ou quando vocês estão a fazer o vosso caminho, vocês consigam viver os vossos valores. Porque se de repente existe um caminho que até eventualmente vocês pensaram, e num determinado momento esse caminho começa a violar os vossos valores, vocês dizem assim: calma, eu não quero ir por aí. Eu não estou disposto a ir por aí. E então desistem deste caminho. Eventualmente, a seguir, vão arranjar outro caminho, ou então desistem por completo do objetivo, se o próprio objetivo não estiver alinhado com os vossos valores. Ok? Portanto, então, é importante eu perceber os meus valores. Eu perceber quais são os meus maiores valores. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Eu queria que vocês escrevessem aí no vosso papel os vossos 5 maiores valores. Portanto, então comecem a pensar em 5 valores que para vocês são muito importantes, ok? E escrevam aí no papel 5 valores. E quando eu falo valores, são aqueles que são mesmo importantes, ok? São aqueles que, se alguém vos violar, vocês ficam muito, muito chateados. Aliás, fazem coisas que são impensáveis porque alguém vos violou esses valores. Portanto, eu queria que vocês pensassem agora em 5 valores que para vocês são muito importantes. Só 5. Portanto, já todos têm 5 valores? Então, uma das formas de nós validarmos se esses valores são mesmo muito importantes, porque isto o que é que acontece? Nós temos uma estrutura de valores e essa estrutura de valores está sempre a mudar. Olhem, por exemplo, o valor para mim, eu comecei-vos por dizer que a minha esposa fez uma pequena cirurgia e está em estado febril. Portanto, o valor, por exemplo, da saúde, neste caso, para mim, provavelmente subiu na hierarquia de valores, ok? Porquê? Porque no momento, nós muitas vezes só damos conta de valores importantes para nós quando nós perdemos esses valores, ou quando alguém nos viola esses valores. Por exemplo, não sei se algum de vocês escreveu o valor da liberdade, não é? Então o que é que acontece? Nós, no último ano e meio, já vamos com ano e meio nesta coisa, não é? Do Covid, perdemos muito da nossa liberdade. Deixámos de ir a restaurantes, deixámos de estar com muitos amigos, deixámos de fazer coisas que fazíamos antes. E, às vezes, não é? Quando começamos a pensar nisso, começamos naqueles tempos é que eram. Pronto, então, o que é que está? É o valor da liberdade. É o valor de eu poder fazer escolhas sem pensar em coisas, ok? Sem pensar em consequências. Agora temos um jantar e alguns de nós, temos um jantar, como é que vai ser, como é que não vai ser? Começa a pensar nas consequências disso. Portanto, estão a ver aqui os valores a mexerem connosco, não é? A mexerem no nosso dia-a-dia e da forma como nós decidimos algumas coisas. Então, todos vocês escreveram 5 valores, ok? Pronto. E eu agora queria que, em frente a esse valor, vocês escrevessem uma pequena frase. Já agora, quem é que tem liberdade aqui? Alguém escreveu liberdade? Pronto. A Paula tem liberdade e a Diana e o Diniz. Então eu vou pedir à Paula, à Diana e ao Diniz para o Diniz me dizer primeiro... Vamos começar pelas senhoras, ok, Diniz? Primeiro, Paula, o que é que quer dizer para ti liberdade? A pergunta é igual para todos. Não sei se é para dizer ou para escrever. Não, é para dizer. O que é para ti liberdade? Em primeiro lugar, poder estar comigo mesma, ser eu, poder expressar-me. Daí eu ter escrito a liberdade externa. Muito bem. Vai-nos mexer aqui, mas também nos trouxe outro tipo de liberdade. Ok, muito bem. Diana, o que é para ti liberdade? Também no mesmo seguimento da Paula, é a liberdade de ter espaço para ser eu, fazer aquilo que eu quero, não ter restrições, não ter impedimentos. É isso, basicamente. Ok. Diniz, o que é para ti liberdade? Também vai ao encontro, primeiro, a liberdade de expressão, a liberdade de poder ter os meus pensamentos, mas também dar a liberdade aos outros. Não é somente eu e os outros ficarem privados da sua liberdade. Então vejam o seguinte, nós temos aqui alguma sintonia, mas também temos algumas coisas que são um bocadinho diferentes, ok? Então o que é que acontece? Quando nós dizemos, por exemplo, o valor da liberdade, a liberdade para mim pode querer dizer uma coisa e para vocês pode querer dizer outra. E então nós vamos ter que pensar o que, naqueles 5 valores, o que é que cada um desses valores quer dizer para vocês. Numa frase curta. Okay? E às vezes ao dizermos, ao darmos algum significado a esse valor, nós também vamos falar de outros valores, não é?
Por exemplo, se eu disser a liberdade para mim é poder exprimir-me livremente, também estou a falar do valor da comunicação, por exemplo. Ok? Pronto. Então pensem numa frase curta, não tem que ser uma redação, é uma frase curta. O que é que significa cada um dos valores que vocês escreveram? Dos 5 que vocês escreveram, pensem o que é que cada um deles significa para vocês. Porque aqui é que está o aprofundamento do autoconhecimento. Okay? Cada um de vocês vai dar algo diferente a cada um dos valores, mesmo que os valores sejam iguais, porque nós somos diferentes, então vamos dar o significado diferente a esse valor. Mas se eu for ao dicionário, está lá que liberdade quer dizer qualquer coisa, certo? Mas para mim não é aquele significado, é outro, que tem a ver com aquilo a forma como eu fui educado, o que é que eu estou a viver neste momento, não é? E portanto, tudo isso vai ao encontro daquilo que nós, neste momento, vivemos. Portanto, quando falamos dos valores, é uma fotografia do momento. E isto é importante. Daqui a um mês, provavelmente, se nós olharmos para esses apontamentos, um de nós até se vai rir. Epa, olha, eu escrevi isto. Devia estar a passar por uma fase má. Pronto, mas era o que era naquela altura. Ou então, devia estar a passar por uma fase boa. Estão a ver? Portanto, isto é dinâmico. E os valores vão variando. E se calhar daqui a um mês dizem, eu escrevi este valor. Mas porquê? Isto não é muito importante para mim, há outro mais importante. Pronto, é natural que isso aconteça, ok? Portanto, então, escrevam aí um pequeno texto, mesmo uma coisa muito simples, do que é que representa cada um desses valores para vocês. Portanto, depois vocês podem ir complicando. Então, vamos pensar o seguinte, o que é que me faz passar daqui para aqui? Não é? Eu acrescentei aqui os valores, mas há outra coisa importante, que alguns de vocês já escreveram aqui. O que é que são estas bolinhas, não é? Que de repente são bloqueios para nós. São aquilo que nós chamamos, não é? Quando nós de repente estamos a fazer um caminho, chegamos a este caminho e ficamos parados, bloqueados, isto chama-se uma crença limitadora ou limitante. E o que é isto, uma crença limitadora? É algo que nos limita, o próprio nome diz, não é? De repente, nós ficamos parados ou bloqueados. Mas também existem crenças que são potenciadoras, que são aquelas crenças que nos fazem, quando chegamos ali, saltar por cima do obstáculo. É quando eu digo assim, eu acredito em tudo que me meto e não desisto. Provavelmente eu tenho aqui um grande obstáculo e vou continuar porque eu acredito que sou capaz. Portanto, então o que é que acontece? Nós temos crenças que são limitadoras e temos crenças que são potenciadoras. As que são potenciadoras, espetacular, e vamos potenciá-las ainda mais, porque nos vão ajudar no percurso. As limitadoras, nós vamos ajudar a que essas crenças limitadoras se vão tornando cada vez menos limitadoras. Às vezes conseguimos fazer com que as crenças desapareçam por completo. Outras vezes, o que é que nós fazemos? Expandimos aos poucos essa crença. Por exemplo, eu estive a trabalhar com uma pessoa que dizia assim, eu não consigo sair de casa. Eu não saio de casa. E vivia só dentro de casa, não saía de casa. Ok? E, portanto, eu comecei a fazer um trabalho com ela e ela depois começou a sair à rua, numa primeira fase, depois começou a sair no quarteirão e agora já anda normalmente na rua. Ou seja, aos poucos eu ajudei-a a ultrapassar uma crença que ela tinha enraizada na sua cabeça. Okay? E nem sequer era uma fobia, era mesmo uma crença. Okay? E portanto, o que é que acontece? Nós temos estas crenças limitadoras. Todos nós temos algumas crenças limitadoras. Ok? Então, eu queria que vocês agora identificassem aí no vosso papel, que é para depois usarem, não têm que partilhar, já vos disse, se quiserem partilham, se quiserem não partilham, eu não obrigo ninguém a fazê-lo. Mas eu queria que vocês escrevessem aí no vosso papel a vossa maior crença limitadora. Uma crença que seja algo que vocês pensem nela com alguma frequência e já deixaram de fazer coisas que até gostariam de fazer por causa dessa crença. Ou então, por o facto de acreditarem nessa crença, a vossa vida não é a vida que vocês gostariam de ter. Que também pode acontecer isso. Escrevam aí, porque depois vamos pegar nisto, nessa crença mais à frente. Então, nós temos que fazer um caminho, de repente, barramos numa crença limitadora. Ok? Pronto. E quando nós barramos nessa crença limitadora, muitas vezes o que é que acontece? Ficamos ali e não saímos dali. Não é? Ficamos a pensar,
Outros conseguem ultrapassar essa crença com a ajuda de alguém, ou até, às vezes, acontece uma circunstância tal na vida que diz assim, olha, vai ter que ser, ou vai ou racha, vai ser hoje. E atiram-se da frente e conseguem. E depois olham para trás e dizem assim, fogo, andei anos e anos aqui sem fazer isto e de repente experimento e aquilo é espetacular. Ok? Pronto. Então, as crenças limitadoras têm exatamente isso. Ok? Portanto, então, os valores podem ser atraentes e podem ser repelentes. Portanto, eu atraio-me por valores semelhantes. Ok? E, portanto, os valores são atraentes e são repelentes. As crenças são limitadoras e são potenciadoras. Ok? Vocês podem interromper a qualquer momento para fazerem perguntas. Ok? Portanto, isto já estamos aqui no contexto de formação e, portanto, podem interromper quando quiserem para esclarecermos alguma questão. Então, como é que nós, não é? Eu vou-vos dar aqui algumas ferramentas para vocês poderem ir ultrapassando aos poucos algumas destas situações, ou situações mais simples, que vocês acreditam que eventualmente não conseguem, e vou-vos ajudar a arranjar esses recursos internos. Porque um dos pressupostos do coaching é que todos nós temos os recursos que nós precisamos. Muitas vezes eles estão escondidos. Ou então, por uma crença limitadora do género eu não consigo, ou eu não acredito, eu não me ponho em prática. Mas o recurso está lá. Atenção que eu estou sempre a falar de recursos que têm a ver com a nossa mente, ok? Não estou a falar com recursos físicos, não é? Se me pedirem, hoje tenho 51 anos, se me pedirem, não fiz hoje, não é? Tenho 51 anos, mas se me pedirem para correr uma maratona, em 2 horas eu vou te dar uma novidade. Eu não sou nenhum keniano e já tenho 51 anos. Portanto, os recursos físicos, não é? É algo que, de certa maneira, nos podem limitar. Estamos sempre a falar de recursos mentais, ok? E esses nós temos. Muitas vezes não acreditamos neles ou não os pomos em práticas. Por exemplo, quando alguém diz assim, eu já sou velho para aprender uma língua, não é? Até nós já temos um ditado que é burro velho não aprende línguas. Ok? Pronto, isso é uma crença. Se uma pessoa quiser mesmo, pode aprender. É uma questão de querer. Agora, se acreditar muito, provavelmente o que vai acontecer é, eu acredito tal que nem vou fazer esforço, porque acredito que não sou capaz. Então não me vou dedicar. Ou seja, eu começo a fazer alguma coisa, acreditar, eu não vou conseguir, isto é muito difícil para mim, eu não tenho dicção, eu não consigo dobrar a língua para dizer aqueles em inglês. Pronto, começas a pensar nisso, já foste. Provavelmente não vais mesmo aprender, nem sequer vais fazer esforço, porque começas a acreditar muito nisto. Agora, se tu começares a dizer, ok, pode ser difícil, mas um dia de cada vez eu vou começar a aprender aqui umas palavras, e depois junto palavras, depois faço frases e por aí fora. É uma questão de começar a entrar em ação e praticar. Então, como é que nós realmente vamos entrar em ação? Então, uma das coisas que é importante nós começarmos a perceber aqui no coaching tem a ver com aquilo que eu já vos falei das nossas crenças e dos nossos objetivos e uma coisa extremamente importante que é as perguntas poderosas. Portanto, nós hoje vamos trabalhar crenças, perguntas poderosas e vamos trabalhar uma forma de poder definir objetivos. Que vocês já estão a ver que é importante eu perceber como definir objetivos. O que é que acontece? A maior parte das pessoas consegue identificar muito bem aquilo que não quer. Portanto, as pessoas dizem assim, eu não quero que me aconteça isto, eu não quero que me faça isto, eu não quero que na minha vida aconteça isto. E as pessoas identificam rapidamente aquilo que não querem que lhes aconteça. E têm uma grande dificuldade em identificar aquilo que querem que aconteça. Ok? Ou seja, os objetivos. Normalmente definem o objetivo pela negativa. A dizer assim, eu não quero que me aconteça isto, eu vou fazer aquilo. E então o fazer aquilo passa a ser o objetivo. Mas para evitarem outra coisa. Estão a perceber? Portanto, isto tem a ver com um metaprograma da programação neurolinguística, que nós estudamos na programação neurolinguística, tem a ver com as pessoas de aproximação e de afastamento. Ok? Pronto. Mas não é o tema desta matéria aqui. Para o próximo mês vou fazer uma formação de PNL e depois aprofundarmos esses conhecimentos nessa formação. Mas tem a ver com o mindset das pessoas. A maior parte das pessoas, estima-se que 80%, isto tem efeitos culturais, mas estima-se que 80% da população seja uma população que gosta de evitar coisas, ou que para se motivar tenha que sentir alguma dor, ok?
Portanto, isto é o efeito. Então, o que é isto de sentir dor? E eu vou fazer uma coisa para que não aconteça outra, ok? Portanto, definem os objetivos na negativa. Então, eu vou-vos falar aqui de uma técnica que, eventualmente, alguns de vocês até já ouviu falar. Nós, na certificação, depois trabalhamos outras técnicas, mas aqui, para esta formação, é essencial trabalharmos o SMART. Quem é que já ouviu a definição de objetivos SMART? Ok, a Diana, a Maria, mais algum? A Leonor, a Paula. Muito bem. Então, SMART, ok? Isto vem da palavra inglesa, ok? SMART quer dizer esperto, ok? Pronto. SMART quer dizer esperto. Mas também quer dizer outras coisas aqui à frente. Eu vou dizer as palavras em inglês, em português, ok? Pronto. Então, o S vem do inglês, que é o específico, e em português específico. Ou seja, um objetivo tem que ser específico, ok? Depois, um objetivo tem que ser mensurável. O que é que isto quer dizer? Eu tenho que poder medir o meu progresso, ok? Pronto. Um objetivo tem que ser atingível, ou seja, quando eu penso no objetivo, eu tenho que acreditar que vou chegar lá. Porque senão, já estão a ver, não é? Se eu não acredito, já foste. Tem que ser relevante. O que é isto do relevante? Tem que ser importante para mim. Ou seja, eu quando penso no objetivo, tem que ser alguma coisa de importante, porque senão já foste, não é? Depois eu tenho o objetivo aqui, tenho outra coisa que é mais importante aqui, o que é que eu vou fazer? Deixo o objetivo e vou fazer aquilo que eu considero que é mais importante, certo? E tem que ser temporal. O que é que isto quer dizer? Que tem que ter uma data de início e tem que ter uma data de fim. Muitas pessoas, não é? E nós às vezes vemos isto, por exemplo, no princípio do ano, aliás, hoje acaba o primeiro semestre, não é? Amanhã começa o segundo semestre, portanto estamos exatamente no meio do ano. E agora deixem-me fazer estas perguntas, escusam de responder, mas pensem na resposta. Algum de vocês, no princípio do ano, não é? Nas 12 badaladas, definiu objetivos? Ok? Nenhum? Normalmente é uma altura para nós definirmos, não é? Cada passa que colocamos na boca e depois comemos a passa é um objetivo, às vezes é uma tradição, ok? Pronto. Se algum de vocês fez, eu agora vou-vos fazer a pergunta: quem é que tem trabalhado para esses objetivos? Olha, a Maria Duarte já pôs o dedo no ar, tem trabalhado para ele. A Maria Leonor, peço desculpa. Ok? Pronto. Então, eu não costumo fazer. Muito bem. Então, o que é que acontece? Muitas das vezes, não é? Nós definimos um objetivo e às vezes estas épocas festivas nós começamos a pensar num objetivo. Ora bem, deixem-me pensar, eu este ano queria que acontecesse isto, queria ficar mais elegante, eu este ano queria mudar de emprego, eu este ano queria ser promovido, eu este ano vou começar a fazer desporto, eu este ano isto, eu este ano aquilo, este ano vou escrever um livro, eu este ano vou fazer uma pós-graduação. O diabo a quatro, não é? As pessoas começam a pensar em desejos. Mas depois o que é que acontece é que passa a primeira semana, o primeiro mês, o segundo mês e não acontece nada. Porquê? Porque foram desejos. Ok? E provavelmente o que vai acontecer, chega daqui a 6 meses, não é? Estamos outra vez na passagem de ano e vêm os mesmos objetivos à cabeça, os mesmos desejos. E então, ano após ano, nós vamos pensando na mesma coisa e ano após ano nós vamos adiando os nossos desejos. Porquê? Porque nós não definimos bem o objetivo. Ok? E então, esta técnica ajuda-nos a definir muito bem o objetivo. Ok? Para entrarmos em ação. Então, tem que ser específico. O que é isto de ser específico? Eu, quando penso num objetivo, por exemplo, quero comprar um carro. Ok? Comprar um carro para o nosso cérebro não é nada. O nosso cérebro não sabe o que é comprar um carro. Ok? Ou então quero ter 1 milhão de euros. Vou-te dar uma novidade. O teu cérebro não sabe a mínima do que é 1 milhão de euros. Muitos de nós, espero, se algum de vocês já teve 1 milhão de euros na mão, parabéns, não é? Mas provavelmente a maior parte de nós nunca os teve. Portanto, o nosso cérebro nem sabe o que é isso, ter 1 milhão de euros. Estão a ver? Ok? Portanto, então, o que é que acontece? Um objetivo específico, se eu pensar no carro para facilitar, tu tens que dizer, ok, qual é a marca do carro que queres comprar? Qual é o modelo do carro que queres comprar? É um carro novo ou é um carro usado? Se for novo,
ok? Qual é o valor do carro que isso te vai custar? Quanto é que te vai custar esse objetivo? Se for usado, qual é o teu budget? Se for usado, por exemplo, até quantos quilómetros o carro tem que ter? E por aí fora, ok? Eventualmente, a cor do carro. Portanto, então, imaginem a seguinte. Eu quero comprar um carro, que pode ser, por exemplo, um Tesla. Agora está na moda, não os carros elétricos, mas vamos supor, ok? Pode ser um Tesla, cinzento, modelo 3, com jantes de 17, ok? Novo, 0 km. Pronto, isto já começa a estar bem definido, ok? E então, um objetivo, quando é específico, tem que estar muito bem definido. Temos que ir ao detalhe. Para quê? Para criar nitidez e clareza na nossa mente. Porque quando começa a ser claro e nítido na nossa mente, nós entramos em ação. Estão a perceber? Então, o que é que acontece? Comprar um carro não é nada, mas se eu disser, eu quero comprar um Tesla novo, cinzento, modelo 3, 0 km, e começar a pensar nisto, eventualmente eu vou na rua e de repente começo-me a babar todo quando vejo um modelo 3 a passar à minha frente. Ok? E digo assim, um dia vou ter aquilo. Estão a ver? Então o que é que acontece? No nosso cérebro, quando nós pensamos com essa clareza, o nosso cérebro começa a trabalhar para nos ajudar. Ok? Está? Pronto. Depois, tem que ser mensurável. Então o que é isto de ser mensurável? Eu tenho que ter a capacidade de medir o caminho que eu estou a fazer. Porque vamos supor, o modelo 3 acho que custa 60, com os kits todos, custa 60 mil euros, assim, números redondos. Ok? Pronto. Se tiver empresa, depois pode receber o IVA, se não tiver, não interessa. Para os comuns dos mortais, custa 60 mil euros. Pronto. Mais coisa, menos coisa, vamos arredondar por aí. Então, se tu queres comprar o carro, eu vou-te perguntar como é mensurável. Diz-me uma coisa. Plim, plim, quanto dinheiro tens na tua conta bancária? Eu tenho 30 mil euros. Muito bem, quer dizer que ainda te faltam 30. Certo? Pronto. E diz-me uma coisa. E como é que vais arranjar esses 30? Vais assaltar um banco? Vais jogar no Euromilhões? Vais arranjar um segundo emprego? Vais começar a poupar todos os meses? Como é que vais fazer? Eu vou poupar todos os meses. Ok. Então diz-me uma coisa. Quanto é que vais poupar todos os meses? Todos os meses eu tenho a capacidade de poupar, sei lá, 500 euros. Ok? Muito bem. E então, se tens essa capacidade, portanto, 30 a dividir, que é o que te falta, a dividir por 500, dá 60 meses. Ok? Então quer dizer que só podes comprar o carro daqui a 5 anos. E então, este objetivo começa a ser definido. Quer dizer que só podes comprar o carro se quiseres pagar a pronto, daqui a 5 anos e tens que poupar todos os meses 500 euros. Estão a ver? Então, eu começo a medir, e se eu tiver a minha conta bancária e disser assim, ok, vou pôr lá de 500, e agora este mês mais 500, e então eu vejo o dinheiro a acumular e consigo medir como é que eu estou em relação ao meu objetivo. Portanto, então a capacidade de eu poder medir ajuda-me a perceber se eu estou em linha ou se eu tenho que fazer mais esforço ou se tenho que acelerar o passo. Porque se há um mês, ou 2 ou 3, que de repente não consegues, acontecer alguma coisa e não consegues poupar os 500 e só poupaste 100, se forem 2 meses, ao fim de 2 meses já são 800 euros que te faltam. E então tens que dar na perna nos meses seguintes. Ok? Portanto, nós quando medimos, nós conseguimos perceber se estamos em linha ou não com aquilo que nós traçamos como plano. Está claro? Para todos? Portanto, então, a capacidade de medir é importante. Existe uma lei, fala-se muito, não sei se aqui algum de vocês está ligado à gestão. Quem está aqui ligado à gestão? Alguém ligado à gestão? Pronto. Existe uma lei na gestão que diz o seguinte: aquilo que não é medido não é gerido. Ok? Portanto, se eu não meço, eu não sei como é que estou. Portanto, eu tenho uma vaga ideia. Mas vou-te dar uma novidade. Quando começas a dar clareza, de repente olhas e dizes, afinal estou tão longe. Porquê? Porque a tua vaga ideia normalmente é muito otimista. Ok? Não é pessimista. Portanto, então, a capacidade, o M, de mensurável, é a nossa capacidade de medir. E agora vejam isto, não é? Eu quando digo definir objetivo, é objetivo, não é subjetivo. A maior parte das pessoas define subjetivos, porque não lhes dá esta clareza, estão a perceber? Então, nós quando começamos a dar esta clareza, transformamos uma vaga ideia que temos na mente, um subjetivo, em um objetivo claro e nítido. O A tem que ser atingível. O que é isto de atingível? Eu tenho que acreditar
Pode ser, não é uma coisa fácil, não é? Porque às vezes se nós definimos um objetivo que é fácil, chegamos ao meio do caminho, já atingi, agora olha, pronto, já cheguei lá. E não deu pica nenhuma. Tem que haver aquele prazerzinho, aquele desafio. Nós vamos chegar lá. E, portanto, o que é isto atingível? Eu tenho que acreditar que é possível, mesmo que seja difícil, e eu acredito que é possível. E eu acredito que vou chegar lá. E eu sei que vou ter que dar o litro. Eu sei que vou ter que trabalhar. Porque, para dar o tal desafio. E vai ser espetacular o caminho que eu vou fazer. Portanto, então, tem que ser atingível. Eu tenho que acreditar que posso chegar lá. Claro? Depois, o relevante é a importância. A maior parte das pessoas desiste dos seus objetivos porque começa a trabalhar e de repente acha que aquele objetivo deixou de ser importante. E, portanto, deixou de ser importante, a pessoa diz assim, olha, não vale a pena. E então, põe-nos de parte. Portanto, então, o ser relevante é algo que é importante. Ou seja, quando nós definimos um objetivo para nós, o objetivo tem que ser importante para nós. Tem que ser algo de extrema importância. Se não for, nós devemos acrescentar, devemos apimentar a coisa. Então, o que é isto apimentar? Estão a ver uma relação, apimentar uma relação? Pronto. Aqui é apimentar um objetivo. E como é que nós podemos fazer isto? É pondo emoção no objetivo. Então, é eu pensar, por exemplo, no prazer máximo que como eu vos falei na Masterclass. Então, o que é isto de prazer máximo? Quando chegar lá, o que é que vai acontecer? Que emoções eu vou sentir quando chegar lá? Do género, quando eu me sentar naquele Tesla, como é que vai ser, ok? Quando eu chegar a casa ou chegar a emprego com o Tesla, o que é que os meus amigos ou o que é que a minha família me vai dizer? Ei, pai, tens um carro novo. Ei, pai, posso dar uma voltinha, não é? O meu filho vai fazer 18 anos, já estão a ver. Pede logo o carro para ir dar uma voltinha. E, portanto, então, o que é que acontece? Isto do ser relevante é a tal importância. Nós podemos juntar aqui aquilo que chamamos os 5 sentidos. Vem daqui da programação neurolinguística, nós podemos juntar aqui os 5 sentidos. Se juntar a emoção, para que quando eu estou a pensar no objetivo, eu diga assim, está específico, sei o que é que eu tenho que medir, sei que posso atingir e depois é muito importante para mim. E, portanto, esta da importância é eu imaginar o prazer máximo. Portanto, é mesmo muito importante para mim. E como é muito importante para mim, eu vou chegar lá. Eu não vou desistir. Quanto mais importante e mais emoção nós colocarmos, mais apimentarmos o nosso objetivo, mais depressa nós chegamos lá, não é? Nós, quando estamos enamorados por alguém, fazemos tudo para ir ter com outra pessoa. Estão a ver? Aqui o objetivo é exatamente a mesma coisa. Se é importante para nós, nós temos que fazer para chegar lá. Ok? Às vezes inventarmos um trabalho qualquer para sair mais cedo, uma consulta médica, só para ir termos com a outra pessoa. Pronto. O objetivo é exatamente a mesma coisa. Ok? Tem que ser de tal maneira prazeroso que eu vou fazer de tudo por tudo para chegar lá. E então ele é relevante. Ok? Aqui, o temporal, o T. Isto é extremamente importante. Eu costumo dizer que um objetivo sem data é uma pura ilusão. Então, um objetivo tem que ter uma data de início e uma data de fim. Portanto, quando é que começas a trabalhar no objetivo e quando é que queres chegar lá. Portanto, então, voltando ao Tesla. Queres começar a trabalhar agora? Então, começas a poupar os tais 500 euros por um mês, ok? E já sabes que se por esse ritmo, se seguindo esse ritmo, daqui a 5 anos, portanto, em 2026, a 30 de junho de 2026, podes chegar lá. Certo? Portanto, então temos uma data de começo e fim. Eventualmente até pode ser mais cedo, porque eu posso dizer não. Eu se calhar quando faltar, por exemplo, 10 mil, posso pedir um empréstimo e compro o carro com o empréstimo quando só falta um bocadinho. Tudo bem, é a tua opção, é um caminho, e então encurtas o teu caminho, ok? Mas o que é que está? Smart. Portanto, tem que ser específico, ok? Muito específico. Muito claro, muito nítido. Quando é nítido na nossa mente, o nosso cérebro entra em ação. Ok? Pronto. Mensurável. Eu ter a capacidade de medir. Por exemplo, se uma pessoa quiser ficar elegante e quiser perder 1 quilo por mês, como é que eu vou medir? Ponho-me em cima da balança e meço. E vejo se estou em linha ou não com o plano. Ok?
Estão a ver? E então vejo que aquilo que eu estou a fazer está-me a dar resultado. Portanto, se eu começar a fazer dieta, se eu começar a fazer umas caminhadas, ponho-me em cima da balança e digo assim, epá, o meu peso continua a aumentar. Se calhar não estás a fazer tudo o que devias fazer. Ou então ainda estás naquela fase de talvez ganhar alguma massa corporal e a balança não se mexe. Ok? Mas calma. Mas o que é que acontece? Eu medi, olho para a balança e digo assim, estou em linha, ou então tenho que acelerar o processo. Estão a ver? A capacidade de o medir. Ok? O atingível, o desafio, tem que ser desafiante. Eu tenho que sentir aquela picazinha, aquela sensação boa. Já estão a ver que estou a ligar com o próximo, não é? Que é a relevância. Eu tenho que sentir aquela sensação que é bom, é prazeroso eu chegar lá. É importante para mim. E tem que ter um princípio e tem que ter um fim. Portanto, nós quando percorremos estas capelinhas, nós conseguimos definir bem um objetivo, ok? Pronto. Então, o que é que eu queria que vocês fizessem? E logo no princípio eu perguntei-vos o que é que vocês, 3 coisas que vocês gostariam de mudar, certo? Pronto. Então eu queria que vocês escolhessem uma. Apenas uma dessas coisas. Porque depois o exercício é replicável, ok? Pronto. E então, peguem numa dessas coisas que vocês gostariam de mudar nas vossas vidas e agora vamos percorrer isto, ok? Portanto, especificamente, o que é que eu quero mudar? Por exemplo, alguém partilhou aqui ter medo, mas o medo é muito genérico. Medo de quê? Não é preciso dizer, Teresa, não é? Medo de quê? Então, eu tenho medo de tal, ok? Certo? Estão a perceber? Portanto, vamos por isto mais específico, ok? Pronto. Mensurável. O medo, não é? Perder o medo às vezes é difícil nós podermos medir. Mas podemos ter, por exemplo, associar uma escala. Eu posso fazer alguma coisa e dizer, neste momento eu tenho medo, a escala é 10, e no próximo mês gostaria de estar a 5. Vamos supor. Estão a ver? Ok? Pronto. Então, como é que eu vou medir isso? Posso ter uma escala. Ou então, se for algo que é mais objetivo, em que eu tenho essa capacidade de medir, como por exemplo poupar dinheiro, ou pesar-me, ou então gerir melhor o tempo. Como é que sabes que estás a gerir melhor o tempo? É no final do dia, eu, por exemplo, alocar, tenho como objetivo trabalhar 8 horas e na primeira semana começo a trabalhar, quero reduzir das 12 que trabalho para 10. Então vamos medir, só ao fim dessa semana isso acontece. Ok? Portanto, eu posso começar a medir. Estão a perceber? Pronto. E agora, se é atingível, agora isto é uma questão interna, não é? Epá, isto é atingível ou não para mim? É ou não é? Portanto, isto aqui é quase é ou não é? Pronto. Depois, é relevante e então comecem a pensar no prazer máximo, que é, se eu perdesse, agora, desculpa, Teresa, eu tocar outra vez no assunto, não é? Se eu perdesse o medo, então vamos pegar aqui noutra qualquer. Eu agora já não consigo aqui ver. Portanto, aqui gestão do tempo, não é? Se é relevante para mim, ok? Quando eu gerir bem o meu tempo, okay? Como é que vai ser o meu dia-a-dia? E então eu começo a pensar que quando eu giro bem o tempo, vamos supor, vou-me projetar para o futuro e vou pensar, se eu gerisse bem o tempo, eu podia estar mais tempo com a minha família, podia trabalhar de uma maneira diferente, podia fazer isto, podia fazer aquilo, ok? Então eu vou projetar-me e ver como é que seria o meu dia nesse futuro. E isso é o prazer máximo, ok? E como é que eu poderia gerir o meu tempo? Como é que eu poderia divertir a fazer alguma coisa com o tempo que eu queria ganhar? Ok? Pronto. Depois, temporal. Quando é que eu quero que isso aconteça? Portanto, quando é que eu vou começar a trabalhar nisto? Vamos supor, vou começar a trabalhar hoje nisto. Há aquelas pessoas que dizem assim, eu só começo no princípio da semana. E eu faço-lhes logo a pergunta, porquê não começas hoje? Porquê não começas hoje? Não é? É logo aquele pensamento, é de adiar. Não é? Então, alguns dizem assim, eu começo no princípio do mês, vou puxar uma novidade, daqui a umas horas é princípio do mês. Portanto, se algum de vocês escolher princípio do mês, espetacular, ok? Porque daqui a 2 horitas é princípio do mês, ok? Pronto. Se disserem assim, é o princípio do semestre, espetacular, também é o princípio do semestre, também serve, ok? Mas se disserem, vai lá para segunda-feira, responda a esta pergunta. Porquê que não começas hoje? Porquê que tens que adiar? É porque se adiar, segunda-feira não te vais lembrar do assunto. É o mais certo que isso aconteça. Ok? Portanto, então, quando é que querem começar e quando é que querem ver esse resultado? Por exemplo, gestão de tempo. Ok? E então eu queria gerir melhor o meu tempo e no final do mês de julho já queria poder poupar 2 horas por dia, vamos supor. Ok? Então já está definido. Estão a ver? Pronto.
Então, eu queria que vocês pegassem naquilo que para vocês é o mais importante mudar e vamos seguir esta capelinha e ver se isso está bem definido ou não. Já? Portanto, vou-vos dar 2, 3 minutos para fazermos. Conforme vocês vão acabando, vou-me pondo o dedo do ar só para eu saber quantas pessoas já acabaram e se tem que dar mais tempo ou não. Se algum de vocês tiver alguma questão, pode colocar que eu respondo. Este é um exercício muito engraçado que nós podemos fazer connosco próprios e às vezes podemos fazer com outras pessoas. Por exemplo, estamos a trabalhar com alguém ou estamos a orientar alguém, não é? Mesmo não é preciso ser um coach para fazer isto, como vocês podem ver, não é? Portanto, eu pego nesta metodologia e estou no meu dia-a-dia a trabalhar e começo a pensar, ora bem, deixa-me ver se está bem definido, ok? Deixa-me ver se realmente como é que eu posso medir. Deixa-me ver se isto é desafiante, se é atingível ou não. Deixa-me ver se é importante ou não para mim, para a equipa, para a organização, para o nosso negócio, para a minha vida familiar, por aí fora, aqui. E quando é que eu vou começar e quando é que eu vou acabar? Como eu vos disse, a maior parte das pessoas não faz isto. A maior parte das pessoas diz, eu não quero que aconteça isto. E então pensa exatamente ao contrário disto. Quando nós começamos a pensar desta forma, nós mudamos a nossa maneira de pensar e começamos a dar clareza àquilo que eu quero que aconteça na minha vida. Focado naquilo que eu quero que aconteça, estão a ver? E não naquilo que eu quero que não aconteça, que é um mindset diferente. Espera aí, tem aqui uma pessoa que quer entrar, admitir. Já todos fizeram? Okay? Sentiram alguma dificuldade? Se algum de vocês sentiu alguma dificuldade ou tiver alguma dúvida, diga-me, por favor, que eu esclareço. É importante que isso fique esclarecido. Está tudo bem? Ok? Pronto. Então, vamos prosseguir. Portanto, a metodologia SMART para a definição de objetivos. Ok? Pronto. Então, agora que temos bem definido o estado desejado, não é? Onde queremos chegar, ok? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pensar, muitas vezes, naquilo que é o nosso caminho. Porque é uma coisa que falta aqui, não é? Aqui, por exemplo, não está definido qual é o plano. Certo? Portanto, então, vocês já começam a ver que uma das falhas do sistema SMART é eu não pensar no plano. Posso pensá-lo agora. Por exemplo, vamos supor, se eu quero ficar mais, sei lá, elegante, vamos supor uma coisa normal, não é? O que é que eu tenho que fazer? Olha, vais ter que começar a comer com comida mais saudável, faz parte do plano. Vais ter que praticar algum desporto, que é, tens tempo para quê? Para fazer caminhadas 2 dias por semana? 3 dias por semana? Como é que vai ser, não é? Então, eu vou começar a fazer o plano de ação, ok? Que está em linha com este tempo. Ou seja, o que é que eu tenho aqui no plano de ação? Quando começas o início e o final. Portanto, então, o que é que acontece? O teu plano tem que estar alinhado com esta variável temporal. Quando é que vais começar o tempo inicial e quando é que vais acabar. E aqui no meio tu tens o plano. Portanto, o que é que tu vais ter aqui? Vais ter a tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, por aqui fora, tarefa 5, blá 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 blá. E algumas destas tarefas vão começar para a semana, outras vão começar daqui a um mês. Se o plano for um ano, não é? Vais ter várias tarefas que vão começar numa de cada vez. E então, o que é que acontece? Se nós pensarmos assim, nós podemos dizer que a tarefa 1 é uma meta do meu plano. Então, o que é que acontece? E agora pensem comigo. A maior parte das pessoas desiste dos objetivos porque, normalmente, quando está a definir um objetivo, é lá muito à frente. E como é lá muito à frente, as pessoas perdem a noção do objetivo. Então, imaginem o seguinte, eu quero comprar o Tesla daqui a 5 anos. E 5 anos? Vou ter que esperar 5 anos. Não é? Então, o sentido da urgência, o sentido da importância começa a desmorecer.
ok? Mas, se eu disser assim, eu para comprar o Tesla, ao fim do primeiro ano, tenho que ter mais 6.000 euros na minha conta, então, o meu primeiro objetivo não é o Tesla, são os 6.000 euros. Segundo objetivo, qual é? Eventualmente, se tu quiseres acelerar o processo, pode ser arranjar uma atividade extra, ou, por exemplo, fazer uma certificação de coaching e a seguir fazeres umas sessões de coaching, por aí fora, estão a ver, sei lá, eu posso pensar em tarefas que me vão permitir acelerar o plano. Então, eu tenho aqui mais um conjunto de metas que estão ligadas com um objetivo principal, que é eu ter o Tesla. Portanto, então o que é que eu fiz? Voltando a esta folha, eu fiz uma coisa muito interessante, e pegando aqui numa caneta de cor diferente, vamos pegar aqui no preto. Vamos supor que eu tinha escolhido o caminho 1, não é? E este caminho 1 são 5 anos. Então, o que é que acontece? Eu dividi isto em pequenas metas. Meta 1, meta 2, meta 3, meta 4. E então, o teu primeiro objetivo, para tu não perderes o foco, é este. A seguir é este, depois é este, depois é este. E então eu divido o meu objetivo, que é uma coisa muito grande, em vez de perder a noção, não é, que é dali a muito tempo, vou-me focar no primeiro objetivo. É como estar a subir umas escadas. Como é que eu subo as escadas? Foco-me no primeiro degrau. Depois de subir o primeiro degrau, foco-me no segundo, e depois no terceiro e no quarto. Agora, se eu tiver 100 escadas à minha frente e quiser subir todas de uma vez, a não ser que tenhas pernas gigantes e que sejam micro-escadas, não vais conseguir, ok? Portanto, então, o que é que acontece? O teu objetivo, imaginem, são 60 degraus, não é? Então, tem que ser um de cada vez. O próximo objetivo é o primeiro degrau. O seguinte é o segundo degrau e por aí fora. E então tu vais-te focar aqui, ok? Para poder chegar lá. Dividir os objetivos. E o teu foco passa a ser o primeiro, alinhado com aquele prazer máximo. E então o que é que acontece? Depois de fazeres a primeira meta, tu podes celebrar para dar mais emoção. E então imagina, fizeste a tarefa 1 e agora podes dizer yes! Completei a primeira tarefa, estou mais perto do meu objetivo, yes! Ok? E a seguir começas a trabalhar para o segundo e por aí fora. E vais fazendo pequenas celebrações. E o que é isto de eu celebrar? É eu dar emoção ao percurso. São os prazerzinhos que eu vou tendo ao longo do percurso que me vão animando e vão dizer isto está a valer a pena. Eu estou a conseguir chegar lá. Estão a perceber? Está claro? Portanto, quando nós estamos a trabalhar em objetivos de longo prazo, convém dividir isto em tarefas. Agora, se é uma coisa que vai acontecer na próxima semana, também o podes fazer. Okay? Se tiveres muitas tarefas para fazer, também o podes fazer. Mas se é uma tarefa única, não tens que fazer este exercício de subdividir. Está? Portanto, pegando no exemplo do Tesla, pegando no exemplo de alguém que quer emagrecer, imaginem, queres emagrecer até ao final do ano, faltam 6 meses, queres emagrecer 6 quilos. Ok? Chegas ao fim de julho, tens menos 1 quilo na balança. Toca a emagrecer, toca a celebrar. Mas celebrar não é comer um bolo inteiro, porque senão vou-te dar uma novidade. A seguir vais ganhar o peso no instante, ok? Portanto, mas fazer uma pequena celebraçãozinha, dizer, yes, estou a conseguir, espetacular. Até podes tirar uma foto e pôr no Instagram e vais receber uma data de parabéns. Ei, muito bem, muito bem. E tu ficas todo contente, pronto. Também é uma maneira de celebrar, ok? Celebras com os amigos virtuais. Também é uma forma. Dá-te a motivação para continuares. Porque ouves e vês palavras de incentivo. Certo? Pronto. Então, essas pequenas celebrações são importantes. E às vezes são mesmo coisas muito simples que nós podemos fazê-las no dia a dia. Pronto. Portanto, no que toca ao objetivo já está. Está? Pronto. E vocês já trabalharam um. Pronto. Agora vamos trabalhar as crenças. E eu vou-vos ensinar 2 técnicas, se tivermos tempo. Amanhã pode ser que eu consiga encaixar. Amanhã vamos trabalhar o DISC. Se der tempo, conseguimos encaixar mais uma técnica. Então, o que é que acontece? As tais crenças limitadoras é algo que é um bloqueio para nós, não é? Que nos limita. Por isso é que elas chamam limitadoras. Então, numa crença, no percurso da crença, eu quero chegar a qualquer sítio e de repente eu às vezes esbarro-me numa parede. Às vezes a parede é tão alta, tão alta, tão alta, tão forte que eu esbarro mesmo contra a parede, não é? E caio para trás de tanto trambolhão, de tanta dor. Então, o que é que acontece?
Eu, quando tenho jeito para desenhar, faço aqui uma bolinha, ok? Um bonequinho. E nós queremos chegar a este objetivo. Certo? Pronto. Então, o que é que acontece? Nós começamos a trabalhar para chegar lá, a fazer o nosso caminho, a aproximar-nos cada vez mais do objetivo e, de repente, há aqui uma criança. Se ela for pequenina, eu passo por cima dela e sigo em frente. Mas o que é que acontece quando nós começamos a acreditar muito numa criança? A criança, no sentido figurado, começa a ficar gigante, começa-se a agigantar. Nós começamos a acreditar tanto, que essa criança começa-se a agigantar dentro da nossa mente. E então, o que é que acontece? A criança fica tão grande que eu deixo de ver o objetivo. A tal parede gigante, não é? E então, eu deixo de acreditar que é possível chegar lá. Porque na minha mente, o esforço que eu tenho que para passar por cima disso é de tal maneira grande que eu digo assim, não vai valer a pena. Afinal, se calhar o Tesla, se calhar é melhor uma bicicleta elétrica. Até faz bem, não é? Ainda vou dando aos pedais, ok? Faz bem ao físico, não é? E de repente passo de um Tesla para uma bicicleta elétrica. Estão a ver? Pronto. Porque começo a acreditar que não sou capaz. Pronto. Então, é isto que acontece numa criança. E então, existem 3 formas de nós podermos trabalhar nas crenças. Ok? 3 formas. Muito rápidas, que eu vou partilhar convosco. De nós podermos transformar crenças limitadoras. E dessa forma, fazer com que a crença perca o seu peso na nossa mente. Desculpem, deixem-me admitir, está aqui uma pessoa a tentar entrar, admitir. Ok? Portanto, existem 3 formas de nós podermos trabalhar as crenças. Ok? De uma forma muito simples. Depois, numa certificação, nós aprofundamos, mas para este contexto é mais que suficiente. Então, nós temos essa situação. Portanto, nós vamos acreditando e a crença vai tornando-se cada vez maior, vai-se agigantando dentro de nós. Às vezes é de tal maneira forte que nos prende e parece que nos bloqueia e ficamos imóveis. Ok? Pronto. Então, a primeira forma de trabalhar uma crença, qual será? É uma pergunta para vocês. Um de cada vez, que é para nos compreendermos e nos entendermos a todos. Então, olhando para aqui, qual será a primeira forma de eu poder trabalhar uma crença? Ninguém quer adivinhar? Sim, Paula? Olhá-la de frente e perceber como é que eu posso contornar. Ok, portanto, olhá-la de frente. Então, o que é isto de olhar de frente? Olhar de frente é eu ter a capacidade de me tornar maior que a crença. Ou seja, então, o primeiro método que eu tenho para poder ultrapassar uma crença é eu fazer este exercício, ok? Então, que é eu começar a acreditar que é possível. E quando eu começo a acreditar que é possível, eu fico maior. Eu sinto-me mais capaz. Eu sinto-me maior em relação à crença. E o que é isto de ficar maior em relação à crença? É eu voltar a ver que é possível chegar lá. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é trabalhar em mim e começar a dizer, se calhar é possível. Se calhar com a ajuda de alguém é possível. Se calhar se eu fizer isto de uma forma diferente é possível. Se calhar se eu puser mais um bocadinho de esforço é possível. Ok? Portanto, o que é isto? É trabalhar em mim. Fazer com que eu me torne gigante na minha mente e possa ter a capacidade de dizer, eu vou conseguir. Ok? Pronto. Este é o primeiro método. É, portanto, trabalhar na pessoa. Certo? Pronto. Então, segundo método, qual será? Portanto, primeiro método, trabalhar na pessoa. Segundo método, vou pôr aqui o bonequinho e vou pôr aqui a criança. Então, qual será o segundo método?
trabalhar na crença. Trabalhar tentar na crença. expandi-la ou Pronto, fazer com então que eu ela vou deixar a crença para o último. Ainda falta outro, qual é? trabalhar no objetivo. Trabalhar no objetivo. Então, o que é isto trabalhar no objetivo? É intensificar de tal forma o objetivo que o objetivo passa a ser muito importante para nós. Portanto, vamos intensificar o prazer máximo. Ok? Fazer isto. 2. Então, aquele objetivo é quase de vida ou morte para nós. E quando nós pomos isto neste ponto, que é quase de vida ou morte, eu digo assim, epá, eu não quero morrer. Vai ter que ser, vai ou racha. E então, eu vou. Estão a ver? Porquê? Porque eu começo a dizer que isto vai ser espetacular. Então eu intensifico de tal forma o chegar lá, que é do género. Olha, diz-me uma coisa. Já te imaginaste dentro do Tesla? Então põe as mãos naquele volante. Imagina tu sentires o pesponto. Imagina tu poderes tocar naquele ecrã, costumam dizer, algumas pessoas dizem que é um iPad pendurado, não é? Okay? Experimenta tu tocares naquele ecrã tátil, experimenta tu definires uma rota. Olha, já agora, quanto é que gostavas de ir na tua primeira viagem? Ok? Então imagina tu pôres esse destino na tua viagem. Já agora, vais fazer essa viagem com quem? Quem é que vais ter ao teu lado a fazer essa primeira viagem? E estão a ver? Eu começo a intensificar o prazer máximo. E quando eu intensifico o prazer máximo, o que é que acontece? Quando eu olho e eu digo assim, a crença está aqui, mas aquilo é tão bom, que vai valer a pena. Então eu ponho-me a caminho. Portanto, solução número 2. Ok? Pronto. Como vocês disseram, solução número 3, trabalhar na crença. E o que é isto, trabalhar na crença? A crença está aqui. E então, eu vou, como coach, normalmente aqui para trabalhar na crença, normalmente é com a ajuda de alguém. É mais fácil com a ajuda de alguém. Eu não estou a dizer que é impossível uma pessoa não ultrapassar uma crença, mas normalmente quando nós acreditamos muito, nós temos a tendência para amplificar e não para fazer o sentido inverso. Portanto, torna-se mais difícil. Mas é possível, claro que é possível, ok? Portanto, então, o que é fazer? É fazer com que a crença diminua de tamanho. E, portanto, em vez de ser esta crença assim, a crença passa a ser uma coisa assim. E então eu digo assim, epá, eu vou passar por cima disto. Porque, afinal, aquilo que eu tinha na minha mente é uma coisa assim pequenina. E às vezes é mesmo fazer isto. Então imagina que eu estou a diminuir a crença, até ela ficar diminuta na tua mente. E agora? Consegues ou não ver? Ok? Pronto. Então, ver o teu destino. Portanto, então nós temos 3 métodos para poder trabalhar nas crenças. Primeiro, amplificar aquilo que tu és. Ok? A tua possibilidade de chegar lá. Ok? Depois, trabalhar o prazer máximo. Terceiro ponto, trabalhar as crenças. Eu, pessoalmente, gosto de trabalhar as 3 ao mesmo tempo. Porque o que é que acontece? Amplifica a tua possibilidade, amplifica o teu prazer e diminui a crença. Então, o que é que acontece? Nessa situação, eu passo-me a ficar ainda maior que a crença, ainda muito maior que a crença, não é? A crença diminui e o objetivo é o prazer máximo. Portanto, então, eu dou mais possibilidade para que a pessoa ultrapasse a crença. Portanto, trabalhar que tu és capaz, trabalhar que no prazer máximo, ok? E depois diminuir a crença. Então, como é que nós podemos fazer isto? Existe uma técnica que nós chamamos PCM. Já ouviram falar nisto? PCM? Portanto, a técnica PCM tem a ver com a possibilidade, a capacidade e o merecimento. Ok? E vocês já estão a ver, a possibilidade trabalha em nós, a capacidade em nós e depois o merecimento também é em nós. Ok? Pronto. Então, a técnica PCM, possibilidade, capacidade e merecimento. Então, eu quando estou a trabalhar com alguém e estou a trabalhar uma crença, eu começo a dizer, diz-me uma coisa, se fosse possível, o que é que teria que acontecer? Se fosse possível, vamos supor que é possível.
Se fosse possível, o que é que teria que acontecer? Ora, pensa comigo um bocadinho. E o que é que acontece? Eu começo a fazer essa pergunta e a pessoa, sim, se fosse possível, podia acontecer desta forma, ou tinha que acontecer isto, ou tinha que acontecer aquilo, ok? Então, a pessoa começa a pensar na possibilidade e em algumas pistas para chegar lá. E diz-me uma coisa. Tu dizes que não és capaz. Se fosse essa questão da capacidade, não é, de tu chegares lá, o que é que neste momento está-te a bloquear? É uma competência, como diz ali o Alberto Campos, ok? Por exemplo, eu sinto que não sou ainda, ou ainda não tenho experiência para chegar lá, ok? Se tu acreditas nisso, tem a ver com a tua capacidade. Olha, mas, já agora, o que é que falta para chegar lá, ok? Quando alguém me diz que não tem experiência, eu digo-lhe assim, olha, eu vou-te dar uma novidade. Diz-me uma coisa, quando o Cristiano Ronaldo começou a jogar a bola, jogava da mesma forma que joga hoje? Claro que não, não é? Quando um de nós começa a caminhar, não é? Se nós pensarmos até em nós, até escusamos de pensar no Cristiano Ronaldo, diz uma coisa, quando começaste a caminhar, não é? E nasceste, e olhavas para aqueles teus pais e vias aquelas seres gigantes à tua volta, não é? Tu hoje consegues andar, não consegues? Então tu conseguiste desenvolver a capacidade. Portanto, quer dizer que tu podes desenvolver. E então, vamos trabalhar as capacidades. E depois diz-me uma coisa, tu mereces ou não o resultado? Diz-me uma coisa, mereces ou não? E normalmente, quando isto são coisas fortes e importantes para nós, todos nós vamos dizer que merecemos. Então, o que é que acontece? Começa a trabalhar a possibilidade na mente. O que é isto a possibilidade? É colocar a semente na mente da pessoa a dizer assim, realmente é possível. Ok? Começo a dar alguma luz. Começa a abrir uma porta de luz na mente da pessoa. Agora vamos trabalhar as capacidades. Então, para tu seres capaz, o que é precisas? O que é preciso acontecer? Alguma competência que tens que desenvolver? Alguma coisa que tens que aprender? Tens que ter mais experiência em quê? A fazer o quê? Ok? E portanto, vamos puxar ali as linhas. E depois, mereces ou não mereces? E quando nós tocamos no merecimento, o que é que nós vamos fazer? Vamos amplificar o prazer máximo. Porque quando alguém me diz assim, eu mereço, e então eu digo assim, então diz-me com convicção, eu mereço o resultado. E agora, vocês pensem no seguinte, pensem naquela crença que vocês escreveram. E agora digam-me o seguinte, vocês merecem ou não ultrapassar essa crença? Mas merecem ou não? Mas fazem assim... A Paula já está a dizer que merece. Muito bem. Estão a ver? É questão do merecimento. Então, portanto, o que é que eu vou trabalhar? Vou dizer que em mim eu tenho essa possibilidade de descobrir algo em mim que é a possibilidade. Perceber se existe mais alguma coisa que eu tenho que desenvolver. Ok? E depois, o merecimento, esta é de borla. Qualquer pessoa merece ser feliz. Qualquer pessoa merece ter o resultado que pretende. E muitas vezes, o que é que acontece? Apesar de nós merecermos, nós não lutamos por ele. Ok? Não entramos em ação. Então, eu disse-vos que vos ia dar aqui técnicas para vocês poderem trabalhar crenças. Portanto, primeira técnica, PCM. Trabalhar a possibilidade. Ok? Então, é possível. Como é que é possível? O que é que tem que acontecer? Trabalhar a capacidade. O que é que tem que acontecer para tu seres capaz de... Ok? Merece ou não? Primeira técnica, PCM, ok? Portanto, basicamente é responder à possibilidade e como, estão a ver, eu já estou focado no como. Se houver a possibilidade, o que é que terá que acontecer? Se houver a possibilidade, quais serão os primeiros passos? Imagina que estávamos, por exemplo, num mundo perfeito e que tu tinhas todas as capacidades do mundo. Diz-me uma coisa. Se houvesse isso tudo, o que é que tu terias de fazer em primeiro lugar? O que é que terias de fazer em segundo lugar? O que é que terias de fazer em terceiro lugar? E por aí fora. E basicamente, a pessoa, sem ela perceber, diz-me ponto por ponto o que é que tem que acontecer. Estão a perceber? Claro que aqui já tem muita experiência minha, não é? Mas, não é? Se nós formos descascando,
ponto por ponto, puxando as linhas. Normalmente, costumo dizer num processo de coaching é exatamente isto, não é? Normalmente o cliente vem-nos ali com um novelo lá cheio de pontas, todo cheio de nós, e nós vamos puxando linha por linha para depois aquilo ficar uma coisa linear. Ok? Pronto, este é o processo ideal. Nem sempre é assim, ok? Portanto, primeiro, segunda técnica, que é uma técnica muito fácil, que tem a ver com a verbalização com que nós dizemos as coisas. Quando eu digo eu não consigo fazer uma coisa, ou eu não sou capaz, se nós usarmos a nossa linguagem, e aqui tem a ver com a programação neurolinguística, o que é que acontece? A programação neurolinguística pode mudar a forma que nós pensamos. E então, existem duas palavras mágicas no que toca às crenças, que nós podemos usar. Então, primeira palavra mágica é eu acrescentar ainda. Portanto, eu posso dizer, eu ainda não sei falar inglês, mas com a ajuda da Diana, vou começar a falar inglês. Ok? Eu ainda não consigo ter o Tesla, mas fazendo o que tenho a fazer, eu vou ter o Tesla. Então, eu acrescentando a palavra ainda, na minha mente, eu vou ressignificar a minha crença. Ou seja, eu vou baixar, estão a ver, a força da crença. Porque só pelo facto de eu acrescentar o ainda, eu baixo a força da crença. Que é a trabalhar a programação neurolinguística nas crenças. Portanto, então o que é que acontece? Se eu disser, por exemplo, eu ainda não consigo ficar elegante, mas agora, depois de estar nesta formação, vai ser piece of cake, ou vai ser fácil. Ok? Estão a ver? Portanto, eu ainda qualquer coisa, mas agora por ali fora. Portanto, então, o acrescentar a palavra ainda do princípio ao fim. Às vezes, por exemplo, eu estou a falar com alguém e as pessoas dizem-me assim, eu não consigo. Então, eu digo assim, espera aí. Então, diz-me isto acrescentando o ainda no final. Eu não consigo ainda. Às vezes é só acrescentar no final, ou no começo. Ou então digo-lhe assim, então, refaça essa palavra, essa frase, utilizando a palavra ainda. E ao fazer isso, automaticamente as pessoas na sua mente começam a baixar, estão a ver que é este processo aqui, a força da crença. Portanto, acrescentando a palavra ainda. Certo? Está? Está claro? Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Eu queria que vocês pegassem naquela crença que vocês disseram e agora vocês vão reescrever a crença utilizando a palavra ainda. Portanto, eu agora queria que vocês pegassem naquela crença que vocês identificaram e vão reescrever utilizando a palavra ainda. Portanto, qualquer coisa, ou no fim ainda, ou eu ainda, tal, mas a partir de agora, fazendo tal, isto vai acontecer. Estão a perceber? Ok? Portanto, então, comecem, escrevam aí, vou usar uns minutos, para vocês, deixem-me, enquanto dou-vos uns minutos, ajudar aqui o Ruben a entrar. Portanto, eu queria que vocês escrevessem aquela crença que vocês identificaram utilizando a palavra ainda, ou no princípio, ou no fim. Esta é uma possibilidade. A outra possibilidade é com dizer a crença no passado. E o que é isto de dizer a crença no passado? Vamos supor, eu no passado não conseguia emagrecer. Mas a partir do momento que fui à formação do Miguel, eu sei que vai acontecer. Eu no passado não conseguia juntar dinheiro. Mas, depois de qualquer coisa, vou começar a conseguir. Ou eu no passado não conseguia fazer algo. Ou eu no passado não me sentia motivado. Mas cada dia que passa, sinto a motivação a subir dentro de mim. Ou sinto-me cada vez mais motivado. Ok? Portanto, então eu digo no passado a crença. E já estou a ver o que é que está a acontecer. Eu quando digo no passado a crença, eu estou a diminuir a intensidade da crença. Portanto, eu digo algo no passado. Ok? Pronto. Então, o que é que eu queria que vocês fizessem? Reescrevessem a crença no passado. Eu disse que vocês hoje tinham que trabalhar. Estas são técnicas, não é? Que nós podemos utilizar para trabalhar crenças. Portanto, PCM, possibilidade, capacidade de merecimento, que trabalha muito esta que está aqui. Depois, eu dizer a crença no passado, ou acrescentando a palavra ainda, eu vou diminuir
aquilo que é a pressão e o agigantamento da crença. Aquilo que eu acredito. Depois, a outra é trabalhar o prazer máximo, que é amplificar com o sistema sensorial, que é aquela coisa que eu vos disse. Então, como é que vais estar no Tesla? Como é que imagina-te tocar? Imagina os teus filhos o que é que vão dizer quando tu entras no carro. Imagina como é que vai ser a tua primeira viagem, blá, 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 blá. Portanto, intensificar ao máximo o prazer de chegar lá. Portanto, eu normalmente trabalho as 3, ok? Que é para garantir que a coisa vai acontecer. Está? Está claro? Alguma questão? Então, vamos avançar. Portanto, para finalizar aqui o tema 2, o que é que eu vos queria falar? Queria-vos falar, não é, que uma das técnicas do coaching é a pergunta poderosa. Normalmente existe uma coisa muito curiosa numa atividade de coach. Normalmente os coaches, que são os clientes, procuram-nos para obter as respostas. Mas sabem de uma coisa? Quem é que tem as respostas? É a própria pessoa. E então aqui é que está a beleza do coaching. Isto só acontece quando nós aplicamos as técnicas de coaching e depois sabemos fazer de uma forma estratégica, porque existe aqui um plano estratégico, digamos assim, existe aqui uma estratégia para ajudar o coachee a viajar e a chegar lá, mas essa estratégia é desenvolvida através de perguntas poderosas, ok? E o que é isto, uma pergunta poderosa? A tal pergunta poderosa é aquela pergunta que faz com que a pessoa faça um clique na sua mente. O que é isto, um clique? Nunca tinha pensado nisto. Ou de repente, diga assim, acabou de me cair a ficha. Ou de repente, às vezes, vem uma lágrima ao olho. Porque de repente, na mente da pessoa, ficou claro alguma coisa que está a acontecer. É isto que nós chamamos um insight. Ou seja, aquela pessoa acabou de ter um insight. Aconteceu qualquer coisa dentro dela que mudou o estado emocional da pessoa. Então, uma pergunta poderosa muda o nosso estado emocional. Além de nos pôr a pensar, faz com que na nossa mente as roldanas comecem a trabalhar. Não é? Começamos a ouvir as roldanas todas a trabalhar. Então, o que é isto? Quer dizer que a pergunta está a fazer efeito. Começa a acontecer o tal clique. Começamos a pôr as roldanas a trabalhar. Às vezes, temos que pôr muito óleozinho, porque as roldanas estão muito perras. Mas tudo é possível, porque todos nós temos os próprios recursos, ok? É uma questão de nós encontrarmos. Então, uma pergunta poderosa faz com que nós encontremos dentro de nós próprios os tais recursos que todos nós temos e que às vezes não acreditamos neles. Portanto, a pergunta poderosa muda o nosso estado emocional. Nós, de um momento para o outro, mudamos alguma coisa no nosso corpo. A nossa emoção muda. Há qualquer coisa que acontece no nosso corpo. A pessoa começa a tremer, mexe-se rapidamente, há um piscar de olhos, fica mais corada. Aconteceu qualquer coisa que mexeu com a pessoa. Ok? Então, isso é uma pergunta poderosa. Normalmente, as perguntas poderosas, como eu vos disse, têm uma estratégia. Portanto, uma pergunta poderosa é uma pergunta, mas é dentro de uma estratégia. Às vezes temos que fazer algumas perguntas até chegar à pergunta poderosa, ok? Ou então pode ser uma sequência de perguntas poderosas, umas atrás das outras, que vai levar a uma estremeção gigantesca. Às vezes é mesmo um abanão de tal forma grande na vida das pessoas que eu costumo dizer que é uma bufetada, quase soco. É? Aquele soco no estômago que de repente sentimos e dizemos, epá, já fui, ok? Então, as perguntas poderosas fazem exatamente isto. Então, existe um conjunto de critérios para uma pergunta poderosa. Já agora, alguém pensa, eu sei que alguns de vocês já tiveram alguma formação em coaching, ou já ouviram falar estas temáticas, ou por aí fora. Então, o que é que pode ser uma pergunta poderosa? Quais são as condições de uma pergunta poderosa? Uma delas será fazer pensar. Certo, correto, ok? Isso é uma das condicionantes. Então, uma pergunta poderosa nunca começa com porquê, ok? Uma pergunta poderosa, quando começa com porquê, aponta para a desculpite. Então, vamos fazer o seguinte. Então, porquê é que não fizeste isto? Normalmente a pessoa vai se desculpar com alguma coisa.
Portanto, vai procurar dentro de si uma boa desculpa para dar. Ok? É uma coisa superficial. Portanto, quando eu começo as perguntas com porquê ou porque, as pessoas apontam e resguardam-se na desculpite. Portanto, ficam bloqueadas na desculpite. Não saem da desculpite. Então, uma boa pergunta deve estar orientada para a ação, para o futuro, ok? Então, uma boa pergunta poderosa deve começar, por exemplo, como o quê ou com o como. Então, vamos supor, como é que isto aconteceu? Em vez de eu perguntar porquê é que isto aconteceu e que a pessoa vai dizer-me, vai-me escudar normalmente em desculpas, se eu perguntar como aconteceu, aconteceu por isto assim assado. Que é a mesma pergunta, mas começa de maneiras diferentes. O porquê, como está apontado para a pessoa bloqueia e defende-se. Porque parece que estamos à procura de um culpado. Ok? Então, porquê é que isto aconteceu? As pessoas ficam assim meio amedrontadas, não é? E defendem-se porque têm medo das consequências. Agora, se eu perguntar como isto aconteceu, eu já estou apontado para aquilo que são os comportamentos, para aquilo que são as atitudes das pessoas. E então, um comportamento é diferente do eu, do ser. Uma coisa é apontada para o ser, não é? Quando eu digo assim, tu és um burro, não é? Estás a falar da pessoa. É diferente se eu disser, aquele teu comportamento ontem não foi a melhor coisa. Então eu estou centrado no comportamento, que é menos intenso do que a pessoa. Estão a perceber? Aqui a técnica. Então, o como ou o que aconteceu é algo que é importante no conjunto das perguntas. Portanto, então, como é que aconteceu? Ou o que tem que acontecer para. Estão a ver? Então eu já estou focado, por exemplo, no futuro. Ou estou focado na ação. Então, o que é que tem que acontecer para ultrapassar esta crença? Se eu começar a dizer, então, porquê é que acreditas nisto? Já estão a ver a pessoa, começa, porquê, começa ali, é ela, está-se a falar dela, não é? Está ali uma luta interna. Então, eu vou focar e vou pensar numa pergunta para o futuro. E a pergunta para o futuro é, como é que podemos ultrapassar isto? O que é que tem que acontecer para ultrapassarmos isto? Nós dois, em conjunto, o que é que podemos fazer para que tu possas ultrapassar isto? Então, eu estou focado do dia de hoje para o futuro. E esta é a essência do coaching. É nós estarmos focados no de hoje para o presente. A psicologia vai buscar lá atrás, anda lá atrás, à procura, não é? Para tentar perceber o que é que aconteceu lá no passado, corrigir aquilo e depois solucionar no futuro. Aqui no coaching o que nós fazemos é, estamos focados no presente, no dia de hoje, e vemos como é que vamos chegar lá. Trabalhar para o futuro. Então, as perguntas poderosas começam normalmente com o quê, com o como, estão focadas na ação, ok? Estão focadas na clareza, estão focadas em encorajar a ação, em encorajar o empowerment, portanto, dar mais poder à pessoa, a pessoa sentir-se mais poderosa. São perguntas que estão muito orientadas para clarificar, para dar nitidez à mente. Vocês já sabem que nitidez é poder. Quando na minha mente as coisas são nítidas, eu entro em ação mais rapidamente. Nitidez é poder. Eu tenho sempre isto focado na minha mente. Nitidez é poder. Nitidez é poder. Porque eu sei que quando eu trabalho clareza e a nitidez, algo no cérebro começa a trabalhar e começa a orientar para a ação. Portanto, muda o estado emocional das pessoas. As pessoas ficam focadas, ficam conscientes, o nível de consciência aumenta e a pessoa começa a perceber o que é que tem que fazer para chegar lá. E, portanto, isto são as perguntas poderosas. Provocam o clique dentro das pessoas. É quando acontece algo e a pessoa diz, nunca pensei assim, ok? Portanto, alguns exemplos de perguntas poderosas. Por exemplo, quais, não é? Se nós estamos a pensar aqui, quais os resultados a serem atingidos? Ou seja, quando tu queres chegar ali, o que é que tem que acontecer? Quais os resultados, ok? Por exemplo, que tipo de obstáculos podem acontecer?
Não é? Nós estamos a fazer alguma coisa, que tipo de obstáculos podem acontecer? E eu posso, a partir pensar alguma coisa. Olha, uma pergunta espetacular. Quem é que te pode prejudicar? Ou quem é que te pode ajudar? Ou seja, tu queres atingir um determinado objetivo, diz-me uma coisa, vamos pensar os dois em conjunto. Quem é que te pode ajudar? Olha, pensa lá comigo. Conheces pessoas que já passaram pelo mesmo e te podem ajudar? Provavelmente, se calhar, vais conhecer. E quem é que te pode prejudicar? Porque às vezes, não é? Nós temos alguém ao nosso lado, ou temos alguém que tem aquela chamada dor de cotovelo, não é? Que em vez de nos ajudar, puxa-nos para baixo, ok? Portanto, o que é que tem que acontecer para poderes atingir? Por exemplo, quanto tempo demora a chegares lá? E a pessoa pode dizer, realmente, espera aí, nunca tinha pensado nisso, eu estava a pensar que isso ia demorar uma semana, mas se calhar, pensando bem, isto vai demorar um mês. Tudo bem, já está mais claro, ok? Então, as perguntas poderosas fazem esta clarificação, fazem-nos pensar do hoje para o futuro, fazem-nos pensar na ação, naquilo que vamos fazer, também fazem-nos pensar nos obstáculos, ok? Para quê? Para estarmos preparados para ultrapassar os obstáculos. Porque se eu só penso no futuro, mas não penso nos obstáculos, eventualmente, de repente, não me preparo para. Portanto, não consigo ver os riscos. Por exemplo, pode ser uma boa pergunta. Então, que riscos vês se isso acontecer? Ou que riscos vês durante o caminho que tu vais fazer para chegar lá? E a pessoa pode dizer, veja este risco, veja aquilo, sim senhora. Então, vamos nos preparar para ultrapassarmos esses riscos. Está claro? Então, as perguntas poderosas são estas perguntas que nos fazem pensar, nos fazem orientar para o futuro, nos fazem entrar em ação e nos provocam no nosso corpo e na nossa mente uma mudança de estado, de espírito, ok? Portanto, eu sinto-me melhor, eu sinto-me mais capaz, eu sinto-me mais alegre, ou de repente eu abanei completamente porque não tinha pensado no assunto. E ao abanar, fez-me pensar de uma maneira diferente e fez-me ver a luz. Que às vezes é mesmo isto, é ver a luz. É? E está mesmo a luz acesa à tua frente e tu não a consegues ver, porque tens uns óculos que se chamam uma crença limitadora e não consegues ver a luz. Ok? Portanto, questões? Não há questões? Das duas, uma. Ou estou a explicar muito bem. Está a explicar muito bem. Obrigado, Paula. Não tenho nenhuma questão? Explica muito bem, disse a Russo. Muito bem. Então, portanto, hoje nós falamos de objetivos. Falámos de ultrapassar crenças, metodologias para ultrapassar crenças. Falámos em perguntas poderosas. E então, qual é o TPC que eu tenho para vocês? Vocês já sabem o que é que quer dizer TPC? A Paula não sei. A Paula já estiveste connosco alguma vez? Não? Pronto. A Paula não sabe o que é TPC, mas a Diana sabe. E o Dinis também. Trabalho para crescer. Muito bem. Boa, Diana. Muito bem. Então, o TPC é trabalho para crescer. Estão a ver? Trabalho para crescer, ok? Mas não é para crescer pelos lados. É para crescer como pessoa. Eu digo sempre isto, porque às vezes as pessoas dizem, trabalho para crescer. Espera aí, que eu não quero ficar gordo. Eu, não é para ficar gordo. É para ficar maior como pessoa, ok? Trabalho para crescer. E nós, quando ressignificamos o TPC, fica mais prazeroso para nós, não é? O TPC, normalmente, trabalho de casa, faz-nos lembrar da altura em que estudávamos, da altura em que, entre aspas, éramos, eu não vou dizer maltratados, mas pronto, éramos pressionados pelos nossos professores, pelos nossos pais, para fazer trabalhos de casa, que não podíamos ir brincar sem fazer os trabalhos de casa, não é? Por aí fora. Portanto, tínhamos sempre os trabalhos de casa para fazer primeiro. E, portanto, o trabalho de casa, normalmente, em vez de ser uma coisa prazerosa, nós associamos a uma coisa dolorosa. Ok? Pronto. E agora, ressignificando e dizendo assim, TPC, trabalho para crescer, muda na nossa mente da dor para o prazer, porque toda a gente quer crescer como pessoa. Estão a ver? Portanto, então, o trabalho para crescer, se algum de vocês tiver filhos, pronto, aqui está a gente nova, não é? Mas a Maria Leonor diz que tem netos, 4, certo? Portanto, agora, a Maria Leonor diz assim, meninos, vocês já fizeram o vosso trabalho para crescer? E o vosso trabalho para crescer, o que é isso? Não é? Porque, provavelmente, eles vão dizer tortura para crianças. Não, é trabalho para crescer, ok? Portanto,
torna-se mais prazeroso para eles. Pode ajudar, ok? Pode ajudar. Não é milagroso, mas ajuda. Portanto, então, o trabalho para crescer. Durante o dia da manhã, eu queria que vocês começassem a ter atenção no tipo de perguntas que vocês fazem. Ok? Pronto. Então, o que é este tipo de perguntas que vocês fazem? Quando estão com alguém, se fazem uma pergunta, uma boa pergunta, ou se fazem, por exemplo, uma pergunta de sim e não. Porque se eu faço uma pergunta de sim e não, é uma péssima pergunta, não é uma pergunta poderosa. Porque se tu estás a dar duas alternativas, a pessoa vai escolher entre as duas. Então, sabes a solução? Não. Então, diz-me uma coisa. Se houver uma solução, o que é que te vem à cabeça? E a pessoa fica a pensar. Pode-nos dizer um não a seguir, mas pelo menos começa a pensar, ok, solução, solução, solução. Pá, agora não me estou a recordar de nada. Então vamos fazer o seguinte. Se não estás a recordar de nada, eu queria que durante o dia 2 ficasses a pensar nisto. Se te lembras de alguma coisa, olha, passa aqui no gabinete e vamos falar sobre isso. Então, eu ponho as pessoas a pensar de uma maneira diferente. Começa a semear na mente das pessoas outra forma de pensar e de agir. Ok? Portanto, então, eu queria que vocês tivessem atenção durante o dia da manhã à vossa comunicação, à vossa forma como vocês comunicam convosco próprios e com as outras pessoas. Portanto, então, comecem a fazer perguntas poderosas. Façam perguntas aos vossos interlocutores que comecem com como, com o quê, como é que podemos fazer, como é que podemos solucionar, o que é que tem que acontecer para fazermos ou obtermos este resultado, o que é que tem que acontecer para atingir isto, o que é que temos que, sei lá, por acaso já não está, o Carlos Graça está aí connosco, Carlos Graça trabalha no desporto, o que é que tem que acontecer para subirmos divisão, não sei se é o caso ou não, mas estão a ver? Ou seja, começar a pensar no futuro, naquilo que tem que acontecer, naquilo que são as ações para que as coisas aconteçam. E dessa forma nós melhoramos não só a forma como comunicamos com os outros, mas a forma como comunicamos connosco. A nossa vida começa a ser mais fácil, porque as pessoas começam-nos a pensar, ao fim de algum tempo, quando vêm falar connosco, já não nos trazem um problema, trazem-nos um conjunto de soluções. E mesmo assim, há pessoas que veem problemas nas soluções. E mesmo assim, mas pronto, isso é outro departamento, depois com o PNL para o próximo mês falámos um bocadinho sobre isso, ok? Portanto, então, trabalho para crescer para amanhã, para vocês começarem a experimentar isto, ok? Portanto, primeiro, vocês definiram um objetivo, ok? Durante o dia 2. Passaram pelo SMART e definiram aí algumas coisas e algumas datas, ok? Pronto. Então, para rematar isto tudo, há uma coisa que é essencial no coaching. Chama-se compromisso. Mas não é compromisso comigo. Porque comigo vocês estão bem. É compromisso com vocês próprios. Porque se não houver compromisso, opa, o coaching não vale nada. O SMART não vale nada, ou outra metodologia qualquer não vale nada. Porque eu faço tudo bonitinho no papel, mas depois não estou comprometido comigo próprio para entrar em ação. Então, primeira coisa, comprometam-se com vocês próprios e digam assim, errais-me parta, isto vai acontecer. Não há desculpa, isto vai acontecer. Portanto, então, olhem para o vosso objetivo e digam assim, e escrevam no vosso objetivo, NHD. Escrevam aí, N.H.D. Quer dizer, não há desculpa. Portanto, então não há desculpa, ponto. O ponto é importante, porque eu quando digo ponto, na minha mente é ponto, não há desculpa. Não vem um mas a seguir, é ponto, ponto final, ok? Portanto, não há desculpa. E a partir de agora, vamos entrar em prática. Portanto, comprometam-se convosco próprios. E quando o compromisso convosco próprio aumenta, então a coisa começa a acontecer. Pronto. Se algum de vocês tiver dificuldade em se comprometer, vocês podem se comprometer, por exemplo, com quem tiver filhos, com os filhos. Do género, olha, se me vires a comer um chocolate, eu dou-te 50 euros. E eles, eu vou estar em cima de ti. Estão a ver, por exemplo, coisas assim, às vezes
numa brincadeira ou comprometemos com outras pessoas, ajuda-nos no processo. Eu falei-vos na Masterclass, não é? Quando eu comecei há 6 anos no meu processo de ficar mais elegante, o compromisso para mim foi essencial. Comprometi-me naquela altura com pessoas e com... agora está-me a faltar o nome, mas pronto, com situações, com 2 pessoas que estavam a passar uma situação oncológica, que iria correr com elas, por causas, era isso que eu queria dizer, bolas. Comprometi-me com causas e comprometi-me com outras pessoas. E o facto de eu me comprometer, a seguir não há desculpa. Estás comprometido até à ponta dos cabelos. Estão a ver? Então, quando nós começamos a trabalhar isto e quando nós nos comprometemos connosco próprios desta forma intensa, não há desculpa e nós entramos em ação. Portanto, então, compromisso é importante, senão nada acontece. E depois, amanhã, comecem a pensar, não é? Quando vocês dizem alguma coisa, ou dizem uma frase, não é isto que eu devia dizer, eu devia dizer desta forma. E ao fazerem esse exercício consciente mental, vocês começam a enraizar novos hábitos de comunicação. E esses hábitos de comunicação a seguir vão criar novas rotinas mentais e vão criar em vocês novas formas de agir. Portanto, hoje despeço-me por aqui, acabamos um bocadinho, deixei aqui um bocadinho de tempo de perguntas e respostas. Algum de vocês tem alguma questão? Temos tempo para alguma questão aí? Alguma questão? Muito bem. Posso tirar uma foto? Espera aí. Deixem-me pôr aqui a câmera. Ok. Vamos tirar aqui uma fotozinha. Muito bem. Portanto, se não há perguntas, então ficamos aqui pelo dia 2. Amanhã recomeçamos à mesma hora. O ID é exatamente igual, ok? Para começar, vocês de qualquer forma vão receber um mail amanhã, porque às vezes pegam os mails e depois pedem os IDs e qualquer coisa, portanto vocês na mesma recebem um mail amanhã para poderem entrar na Masterclass, mas é o mesmo. E amanhã nós vamos trabalhar esta questão aqui do autoconhecimento com a metodologia DISC. Depois eu no final vou-vos enviar um DISC, um questionário DISC para vocês perceberem qual é o vosso perfil e vamos perceber qual é cada um do perfil que nós temos e como é que nós o podemos utilizar no dia a dia, essa ferramenta para comunicarmos melhor, para termos melhores relacionamentos e por aí fora. Portanto, muito obrigado a todos.